Olá pessoal, então vamos lá. Bom, a gente já falou bastante sobre o vírus, coronavírus, ou como ele se propaga, como ele faz a contaminação nas células, sua estrutura, né? Como que é feita a disseminação, a disseminação, a propagação desse vírus. E agora é importante falar um pouquinho sobre vacinas. Então, assim, a vacina, ela é hoje a grande meta, grande busca, o grande objeto de estudo da comunidade científica é procurar uma vacina urgentemente para que possa combater o coronavírus, né? Lembrando que a vacina não é um medicamento, a vacina é o processo que vai fazer a prevenção da doença, né, para prevenir a instalação do vírus, ok? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a vacina no nosso organismo e um pouquinho da história da vacina, como que ela foi descoberta, ok? Então vamos lá. Então primeiramente a gente vai assistir esse videozinho aqui, curtinho, que vai passar algumas informações básicas sobre a vacina. Muito legal, tá lá no YouTube, tá? Então se alguém mais quiser, ter uma curiosidade, tem bastante coisa nesse aspecto, né? A vacina e o sistema imunológico, tá lá no YouTube. É muito didático, curto, breve, vocês vão gostar. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um pouco estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Okay? Então assim, como a gente não pode ver na nossa animação, né, o nosso corpo existe esse mecanismo de defesa, né, a produção de anticorpos para defender contra agentes invasores, tá? E como a gente viu, esse mecanismo ele forma uma memória que vai fazer com que essas células, né, os linfócitos e os anticorpos que alguns linfócitos produzem, eles consigam reconhecer novamente se houver uma infecção por esse mesmo agente, tá? Então o vírus ele entrou no organismo, ele foi detectado, é, é, a, o nosso mecanismo de defesa ele conseguiu pegar as informações químicas desse invasor, né, e está lá guardadinho na memória. Assim que esse vírus entrar novamente, ele reconhece e ataca imediatamente e não deixa esse vírus se proliferar. A gente desenvolve essa memória naturalmente, né, só que
é um processo mais demorado e dependendo da velocidade de propagação do vírus, o vírus consegue matar a pessoa antes dela ativar essa memória. Por isso que tem a importância da vacina. Então, o que é a vacina? Né? A vacina, ela não é nada mais do que uma substância que contém o agente patológico, o patógeno, né? São vírus, bactérias ou protozoários, né? Eles são fragmentados ou atenuados, né? E eles são colocados no nosso organismo. É desencadeado esse processo de defesa do corpo, né? O corpo vai agir, vai entrar os macrófagos, os linfócitos, vão produzir anticorpos e eles passam a reconhecer esse agente. Né? Então ele vai desenvolver essa a chamada memória imunológica da pessoa, do organismo. Né? E então assim, a vacina nada mais vai fazer nada mais do que vai estimular essas memórias e vai antecipar a produção de anticorpos. Então, quando o vírus tiver uma invasão desse vírus, ele vai ser atacado por esse sistema imunológico. Tá legal? Mas assim, como que nasceu a vacina? Como que surgiu isso? Né? Então, vem a origem da vacina, vem lá no final do século XVIII, em 1798, né? O médico inglês, o Edward Jenner, ele verificou que algumas aldeias, nessa época a Europa passava por um surto de vacina, de varíola muito grande, né? Então a varíola é uma infecção viral provocada por vírus e ela causa lesões enormes no corpo inteiro das pessoas, né? E você tem a varíola humana e tem uma forma mais atenuada, uma forma mais branda da varíola, que é a varíola bovina. Então o gado também ele pegava, né? Tem algumas pequenas infecções, né? Pequenas erupções de pele, só que bem menor escala do que a do ser humano. E esse médico, ele ficou intrigado porque lá uma determinada região, uma determinada aldeia, as pessoas não pegavam varíola, né? Elas pegavam a forma atenuada e depois não sentiam mais os sintomas, né? E ele foi verificar o que acontecia, que geralmente, o que acontecia? As mulheres que ordenhavam o gado, elas contraíam a varíola do gado. E essa varíola do gado era uma forma mais branda, mais atenuada. Então a pessoa tinha alguns sintomas, né, no início, depois desaparecia. E ela ficava imunizada com relação àquele vírus que provocava a varíola. Então esse médico, o Edward Jenner, ele foi investigar, né, então as causas e verificando, ele começou a deduzir que havia alguma relação entre a varíola bovina e a atividade de ordenhação das mulheres que ordenhavam a vaca e que não pegava a varíola. Então, ele achou que ele deduziu que o contato com a varíola da vaca desenvolvia na pessoa uma proteção contra o vírus. E aí ele foi fazer um experimento. Que experimento que ele fez? Ele pegou um garoto, né, chama James Phipps. Esse garoto, ele pegou uma agulha, contaminou essa agulha com pus de uma pessoa infectada com varíola, né? Da forma branda também, a forma atenuada da varíola bovina, e injetou nesse garoto. Esse garoto sentiu sintoma durante algum tempo, da forma leve, e depois ficou bom. E aí, para provar que ele estava já totalmente imunizado, o que esse médico, o Edward Jenner, fez? Ele pegou a varíola de forma severa, a varíola humana, contaminou uma agulha e injetou nesse garoto novamente. E esse garoto não desenvolveu a doença. Então ele concluiu que se você injetar o
vírus atenuado, o corpo desenvolve um mecanismo de defesa. E aí foi que surgiu a vacina, né? Tanto que a palavra vacina, ela deriva do nome científico da varíola, que é varíola vatinae, né? Ou seja, a varíola da vaca. Vatina, a vacina, né? Vem de vaca, ok? Então essa é a história assim, aqui. Então, uma observação, né? Hoje não pode fazer isso que o Edward Jenner fez, né? Hoje você não pode fazer os testes diretamente com o ser humano. Você tem tudo hoje nos institutos de pesquisa, o conselho de ética, que determina os procedimentos éticos para você desenvolver um fármaco, desenvolver um medicamento. Então você tem que primeiro testar em animais, para depois, se tiver uma comprovação, partir para o ser humano. Tá? E o que ele fez? Né? Isso aqui hoje, ele seria preso, ele não poderia fazer esse tipo de experimento diretamente com o ser humano. Tá? Isso aí, os conselhos de éticas do centro de pesquisas, né, não permitem esse tipo de procedimento. Mas na época, no século XVIII, né, deu certo, poderia não ter dado, né, se a tese do Dr. Jenner, do Dr. Eduardo, estivesse errada, poderia matar o garoto, né. A sorte foi que ele estava correto na dedução dele, na hipótese dele, ok? Então aqui surgiu a vacina.